Pessoal, por favor, me lembrem sempre que puderem de gravar. Hoje eu já recebi uma notificação aqui para colocar os vídeos no YouTube, né? Deixar disponíveis e tal, porque eu estou com alguns vídeos que estavam atrasados. Hoje já estava correndo e colocando tudo, né? Para deixar tudo certinho. Eu sei que alguns de vocês trabalham e precisam assistir em horários alternados, né? Então, e aí acabei esquecendo de botar para gravar, né? Bom, mas é isso, tá? Então, só fazendo uma recapitulação da aula de hoje, né? Hoje a gente estava vendo o transistor de efeito de campo, sobre o desenvolvimento dele, né? Que foi em 1882. Na verdade, foi feito em 1930, né? Pelo Julius, que ele foi nascido em 1982, né? Então, o transistor de efeito de campo, ele tem algumas funcionalidades bem específicas. Ele atua também com algumas eficiências como a do transistor bipolar, entretanto, ele trabalha com a saturação de alto e baixo canal, que é muito aplicado dentro da eletrônica digital, né? Então, a gente viu a parte interna dele, todos os cortes transversais, e estávamos falando, então, que o transistor, que é chamado de JFET, ele trabalha com canal tipo N. O outro modelo que nós temos, que é o MOSFET, ou MESFET, ou MISFET, não importa, ele trabalha com canal tipo P, tá? Então, era isso que a gente vinha só para contextualizar, né? Já que a aula não estava sendo gravada, pode ser que algum colega depois precise, né? Então, falando aqui da estrutura interna e de como funciona o JFET, podemos observar que ocorre um controle de corrente através de um campo elétrico formado na região do gate, tá? Então, vamos de novo. Prestem bem atenção, tá? Podemos observar como ocorre o controle de corrente através do campo elétrico formado na região do gate. Então, vocês podem se questionar o quanto o gate é importante para saber o controle de corrente, tá? Na animação, podemos observar que é aplicada uma tensão de 1 volt, sendo que para os FETs mais comuns, o estrangulamento no canal ocorre quando a tensão é igual a 4, menos 4, tá? Porque ele é tipo N. Então, por isso que o sinal aqui está negativo. Também podemos observar na animação que um aumento da tensão pode promover o bloqueio do canal, sendo que esse controle não é muito utilizado, pois priorizamos o controle via gate, tá? Então, o que está querendo falar aqui? Basicamente, tá? Trocando em miúdos. Quando a tensão, tá, de VGS, tá, que é o estrangulamento do canal, é maior do que a que ele está programado para receber, ele bloqueia. Pessoal, eu quero que agora todo mundo que está assistindo pare e pense. Se eu colocar uma tensão maior do que um dispositivo eletrônico é programado para receber, o que efetivamente deveria acontecer com esse dispositivo? Vai Pessoal, queimar? vai queimar. E o que está dizendo que vai acontecer se colocar maior? Vai bloquear. Então, vocês conseguem entender e observar a grande diferença? Por uma tensão maior, ele bloqueia. Isso
que é o interessante que a gente tem que entender. Também podemos observar na animação que um aumento de tensão pode promover o bloqueio do canal, sendo que este controle não é muito utilizado, pois priorizamos o controle via gate. Óbvio que se eu quiser, eu aplico uma tensão maior e ele vai lá e bloqueia. Se eu botar uma tensão menor, ele abre. Não é muito eficaz, mas dá para promover assim. O ideal é fazer isso via o gate. Tá? O gate é o que vai determinar a coisa. Tá? Mas dá para fazer assim também. Tá? Aqui a gente pode ver a curva característica do FET canal N. Tá? Ela é muito parecida. Se eu traçar uma reta aqui, ela é muito parecida com a curva característica do nosso transistor bipolar, só que com algumas especificidades, tá? Na figura 7 abaixo, temos as curvas características de um JFET canal N. Devemos observar que quando VGS igual a -4, a corrente do canal é praticamente nula, conforme destacado na figura anterior. Então aqui, ó, aqui, bem aqui, a gente tem a tensão aplicada de -4, tá? A gente pode ver que na curva ela continua se comportando, tá? De maneira muito baixa. Isso provoca no canal praticamente desprezível, praticamente nulo, tá? Então isso não é muito relevante. O ganho do FET é expresso por uma grandeza chamada de transcondutância, abreviada por um GM e corresponde à relação que existe entre a variação da corrente de dreno em relação à variação da tensão da porta. Assim, se o GM de um FET é de 2 mA, lê-se 2 milísimes ou MHO. Isso quer dizer que uma variação de 1 volt na tensão causa uma variação de 2 miliamperes na corrente. Tá? Aqui está fazendo uma relação, estabelecendo entre o ganho. Isso daqui para nós não é muito importante, tá? É só para uma relação de controle. Os FETs mais comuns, os JFETs mais comuns, são transistores de baixa potência, de uso geral, mas também podem ser usados em circuitos RF. Podemos usá-los como amplificadores de áudios e receptores osciladores pré-amplificadores de antenas para ondas curtas, até mesmo VHF. Pessoal, eu quero que vocês lembrem de uma coisa lá quando a gente estava falando do transistor bipolar. O que eu disse para vocês que era o mais importante na amplificação do sinal? Qual era o maior ganho que a gente deveria ter? Ninguém lembra? Como é que é? Repete. Lá no transistor bipolar, quando a gente trabalhava com um amplificador transistorizado, o que era mais importante? Qual era o ganho mais importante? Corrente? Potência. Ah, sim. Se os JFET são transistores de baixa potência e de uso geral, eles têm uma vantagem muito grande na amplificação e, enfim, em outras aplicações nesse sentido? Não. Eles podem ser utilizados como amplificadores de áudio, receptores, osciladores, pré-amplificadores de antenas para ondas curtas. Então é aquilo.
Ele consegue trabalhar com uma banda um pouco mais alta, consegue aumentar, no caso, tensão, né? A tensão dele é maior, só que ele não consegue ter um ganho muito expressivo de potência. Então, ele sempre vai acabar trabalhando em uma faixa menor. Tá? O nome MOSFET vem da denominação do inglês Metal Oxide Semiconductor Fio de Efeito Transistor, ou seja, transistor de efeito de campo de óxido de metal semicondutor. As simbologias são mostradas na figura 8. Tá? Então, vocês podem ver aqui, tá? Na família MOSFET, ele já muda um pouco. Ele já fica um pouco diferente. Já fica a seta, quando ele está trabalhando MOSFET tipo N, a seta entra. Do tipo P, a seta está saindo. Tá? Da mesma forma que o JFET, podemos controlar a passagem da corrente entre a fonte e o dreno, a partir da tensão aplicada no gate. O fato do gate estar isolado do canal faz com que o dispositivo apresente uma alta impedância de entrada. Olha o que representa mais ou menos a nossa impedância de entrada. Vocês acham que essa impedância é alta? Altíssima, né? Bastante, bastante. Bastante, né? Uma impedância tão alta que dessa daqui eu me arriscaria a dizer que ele fica até em situação de bloqueio, não sendo polarizado diretamente. O transistor é fabricado acima de uma base chamada de substrato de duas regiões fortemente dopadas, tipo N. São criadas no substrato originalmente o dreno e a fonte S. Uma camada muito fina de cerca de 40 milímetros de óxido de silício é criada sobre a região do substrato entre o dreno e a fonte. No começo, era depositado sobre esse óxido uma camada de metal. Atualmente, devido às necessidades tecnológicas, o material é o silício policristalino. Na verdade, aqui, isso aqui ficou meio confuso, mas aqui está falando simplesmente das reações químicas e da estrutura interna dele, tá? Porque ele é da Composição. FET. Hã? Ah, esse aí também tem tipo N e tipo P? Só que em vez de. Ele também é tipo N tipo P. Só que ele vai ter dois canal tipo N e dois canal tipo P. É duplo? É duplo. Dupla potência? Dupla polarização. O que acontece? Aqui está falando das reações, né, de toda a parte química dele. Ele tem duas entradas aqui, no dreno e no supridor. Vocês podem ver que aqui no gate, ó, todo o substrato é tipo P. E só nas pontas aqui, na fonte, no dreno, nós temos o material tipo N. E quem vai determinar isso, ó, é o gate. Então, o gate dá o sinal, ele é polarizado diretamente. Isso aqui vai criar a mesma barreira que a gente tinha lá no diodo. Quando ele atingir um valor acima suficiente para poder quebrar essa barreira, ele abre e atua como uma porta aberta. Tá? A lógica é sempre a mesma. As principais características elétricas de um transistor MOS são determinadas em função de suas dimensões e da espessura da camada de óxido acima do canal. No atual desenvolvimento, o comprimento do canal é da ordem de 0,18 platinum, sendo possível dessa forma colocar 8 milhões de transistores em um único chip. A diminuição das dimensões faz parecer nosso. Tá, eu não vou ler isso aqui. O que está querendo dizer, tá? Basicamente, que essa alta tecnologia feita a partir de composições químicas possibilita
a mesma condutividade e transmitância de um transistor comum, só que com dimensões infinitamente menores. Então, uma placa, um circuito integrado, que antes simplesmente demonstrava como funcionava uma fonte, hoje é capaz de colocar centenas, milhares de transistores. E isso revolucionou demais tudo que a gente tem hoje. Se essa tecnologia não fosse inventada, hoje a gente não teria televisão LED, não teria nosso smartphone, porque o nosso smartphone ele é feito à base de transistores da família C, da família MOSFET. Só que ele é muito, 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 muito pequeno. É praticamente imperceptível ao nosso olho. E isso possibilita que a gente tenha toda essa lógica, todo esse funcionamento elétrico entre correntes na casa dos miliamperes, microamperes, fazendo com que eles funcionem. Tá? Então, essa é toda a jogada que a gente tem. Aqui seria uma aula prática, né? Se a gente tivesse um laboratório, eu ia trazer para a gente fazer, né? E é basicamente isso, tá? Basicamente isso. Os transistores de efeito de campo. Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? É uma parte aí, o FET, o MOSFET, se a gente tivesse um laboratório, aí dava para a gente dar mais uma conversada, fazer um teste, medir. Eu sei que é meio confuso. O FET e o TRIAC são confusos, assim. Muito detalhe, mas a gente consegue resolver, consegue fazer tranquilamente. Pessoal, nada? Segue o baile. Deixa eu pegar aqui. O que você está enxergando aí? Abriu o Word? Não, ficou na mesma tela que estava antes. Tá.
Agora, pessoal, vamos fazer um exercício, tá? Bem tranquilo sobre eletrônica digital. Vou colocar lá no grupo agora a aula de ontem, tá? Enquanto vocês vão respondendo aí para mim, beleza? Que essas vão ser as 3 avaliações, então, da nossa disciplina. O que vocês estão vendo aí? Word. Três questões de exercício. Ah, beleza. Esse é para quando? Vocês podem ir fazendo agora. Podem me dar Tá. para sexta. Tu já postou esse material lá no e-mail, Taigo? Tem o e-mail da turma? Não, desculpa, no e-mail não, no grupo, desculpa. Acabei de postar. Beleza.
Bom, vocês pegaram material lá no grupo, estão conseguindo fazer? Tô tentando. Idem, tô tentando também. Ah, show de bola.
E aí, Taigo? Taigo? Professor, Oi, pode falar. ali na 3, as funções da porta end, mas é end com A, né? Isso. Tipo, Tá, beleza.
Pessoal, então vocês vão terminando de fazer, tá? Qualquer dúvida, vocês me chamem pelo WhatsApp e me entreguem até sexta-feira, tá? Ok. Ok, pessoal. Três Ok. fios necessitam que as conexões Ó. elétricas. Ok, professor. Beleza, então. Valeu. Boa noite. Falou, Ok, valeu. tranquilo, professor. Valeu, obrigado aí.